Caríssimos amigos, amigas que me acompanham no nosso Palavra por Palavra, estamos avançando na nossa caminhada litúrgica, chegando ao final de mais um ano litúrgico. Estamos caminhando para as últimas semanas também do ano civil. E a liturgia vai sempre nos chamando a atenção, não só para o fim, no sentido de últimos dias, mas também para o fim da nossa existência e a finalidade última de estarmos aqui. E com a leitura de hoje, que é uma leitura um pouco difícil da gente entender, nós precisamos ler com muita cautela, com muita atenção, para não fazer a palavra dizer o que ela não diz. Nós queremos então pensar como é que estamos nos encaminhando para este encontro com o Senhor. E o texto que meditamos hoje nas nossas celebrações, hoje é a primeira sexta-feira do mês, é o texto de Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 8. Depois você pode pegar a sua Bíblia e pode dar uma olhadinha nesse texto, ler com atenção, prestar atenção qual é a palavra que mais chamou a sua atenção nesse momento, o que essa palavra diz para você. E daí, com a nossa reflexão, nossa oração conjunta, nós vamos aprendendo e fazendo esta palavra se tornar carne na nossa vida. Esse texto de Lucas 16, 1 a 8, ele conta uma historieta que Jesus contou para os discípulos de um patrão muito rico, um dono de muitos bens, que percebeu que o seu encarregado, o seu administrador, o seu gerente, como diz a tradução, né, porque é oikonos, que é então administrador, econômico, uma coisa assim, o texto em original do grego, ele diz que esse administrador estava sendo infiel, ele não estava sendo justo com a administração. E ele pediu contas. Esse administrador injusto, ele pega, conversa com duas pessoas que estavam devendo para que marquem menos nas suas contas. E o texto diz que o patrão fica admirado com a esperteza. E daí conclui que a frase principal, de fato, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz em seus negócios. Veja, a palavra não está elogiando a atitude feia daquele administrador, porque a administração são os dons que Deus deu, os carismas que Deus nos dá, a vida como tal que nós temos, e ele pede conta todos os dias, não só na hora da morte, ali vai ser o acerto final, mas ele pede contas de como é que nós estamos usando com generosidade, com dedicação, com vontade, com doação, com entrega. Ele pede contas. Será que nós estamos fazendo como esse administrador, tentando enganar a Deus, que é o dono de tudo? Porque a esperteza, a generosidade, a dinamicidade, a capacidade de fazermos os nossos trabalhos, as nossas tarefas, as nossas atitudes, deve ser usado para o bem e não para o mal. Aquele que estava administrando e estava sendo incorreto, ele estava sendo malandro. E nós não podemos usar de malandragem. A nossa vida é uma só, meus irmãos. Passa rápido e nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Então, como é que nós estamos nos empenhando, usando a nossa inteligência, a nossa capacidade, os dons que Deus nos deu para fazer com que o reino aconteça? Essa é a pergunta. Nós precisamos usar a inteligência, a sabedoria, vamos dizer a palavra, né? Usar da esperteza, da criatividade para fazer o reino acontecer. Então, meus amigos, vamos ler com cuidado esse trecho, vamos deixar que essa palavra
cutuque, essa palavra nos anime a sermos bem generosos, bem dinâmicos, disponíveis, capazes de fazer o reino acontecer. Esse reino, como nós escutamos ao longo das várias parábolas, que é como o fermento, que é como a semente tão pequenina, mas que se colocada na terra, se misturado na massa, ele faz as coisas acontecer. Vamos ser instrumentos do reino e principalmente deixemos que a palavra do Senhor, esta santa palavra, ilumine a nossa vida e o nosso modo de ser e de agir. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você que nos acompanha, obrigado por você que nos ajuda a divulgar o nosso canal, que compartilha, que deixa o seu joinha. Tudo isso vale muito a pena e nos anima a continuar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.